Então, boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença, obrigada a Aimar Sobreira, querida amiga de anos e anos, grande trabalhadora, né, do movimento espírita em vários campos, né, Aimar. E ela aceitou o nosso convite, como sempre aceita, de estar aqui conosco. E eu vou, então, iniciar lendo uma mensagem desse livro, essa preciosidade, né? Ceifa de Luz do Emmanuel, né? Do Chico Xavier. Ante a bênção do corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Paulo aos Coríntios. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem à perturbação e à desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhes devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Preserva o teu corpo, a feição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Então, após essa página tão bela, né, do nosso querido Emmanuel, nós vamos iniciar a nossa prece, sempre com aquele grande agradecimento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima e a todos os trabalhadores, essas almas bondosas, queridas, da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que cuidam da nossa casa, cuidam de nós, que têm essa missão tão sublime de cuidar daquela comunidade tão sofredora, daquelas crianças, daqueles adultos que vivem uma situação de prova muito grande. É para eles que todo o nosso trabalho, todas as nossas preces, tudo de bom do nosso coração, a gente dedica a todos esses espíritos, nossos irmãos queridos, que nos dão essa chance de compartilhar de coração as suas agruras e com eles aprendendo e com eles também
dividindo, né, as nossas próprias agruras. Então, é para eles que nós enviamos esse trabalho, como todos os outros que são realizados no Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. E agradecendo a todos que estão aqui por mais esse dia de aprendizado, nós então apresentamos a nossa querida Aimar, que carinhosamente vem trazer para a gente a felicidade e a infelicidade relativas, não é? Lá do Livro dos Espíritos, daquele capítulo Esperanças e Consolações. Então, Aimar, você tem a palavra. Obrigada, Jurema. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui na casa de Bezerra de Menezes, do Andaraí, novamente, porque nós estamos entre amigos, né? Trabalhando tantos anos no movimento espírita, a gente já se torna uma família. Embora em casas diferentes, mas é um coração só, né? Que a gente se encontra porque a gente já... E às vezes nos juntamos e trabalhamos juntos, né? Por algum tipo de trabalho. Então é sempre uma alegria muito grande, né? A gente está convivendo nesses momentos difíceis que a Terra está passando, principalmente o Rio de Janeiro, não é? Então a gente escolheu até esse tema que a Jurema deixou, assim, livre, porque nós estamos encerrando, agora que amanhã, dia 30, já acaba o Setembro Amarelo, né? Que é o mês de preservação da vida, de prevenção contra o suicídio, que a gente sabe que é uma coisa que está, assim, alastrando, né? Como se fosse uma epidemia, uma doença contagiosa, que pega e vai, a gente todo dia a gente recebe um pedido para colocar numa lista de radiação, né? Nós lá no grupo de oração do CE, a gente tem um grupo que no domingo às 18 horas é só para suicidas e para aqueles que têm ideação suicida. Então é uma coisa assim muito triste. Então infelicidades terrenas, eu acho que faz parte bem desse tema, porque a gente não julga a pessoa que faz isso, que a gente sabe que a dor foi muito grande, que a gente já está assim praticamente comprovado que a pessoa não quer morrer, não quer se matar, ela quer parar, quer curar a dor que ela está sentindo. Aquele sofrimento, a angústia, a falta de paz, a falta de esperança, né? E de não conseguir, porque não sabe que a morte não existe, que a vida continua, e ela, nessa convenção, né, que se fez durante tanto tempo, através das religiões, principalmente do catolicismo, que morreu, acabou tudo. Então, vai acabar tudo, vai acabar a minha dor, vai acabar o meu sofrimento, eu vou parar de sofrer, porque eu não quero sofrer. Quem gosta? A gente vai dizer aqui, se alguém perguntar aqui, quem que gosta de sofrer? Ninguém gosta. Claro que não. Todo mundo quer viver bem, ser feliz. Claro que às vezes a gente não contribui para isso, né? A maioria dos nossos sofrimentos são resultado da nossa própria falta de atenção, falta de cuidado, negligência. Então, aí a gente sofre. Aí quando sofre, não quer sofrer. Mas, independente disso, a gente mesmo que já entende isso, sabe que a morte não existe, o que acontece? A gente faz o que não deve, não é? Aí, como diria uma criança assim, ó, pisa na bola, né? Pisa na bola, o que vai acontecer? Vai tropeçar e vai cair, né? Acontece isso. Então, mas imagina aqueles que não têm essa noção, quanta dor passa, né, naqueles corações sofridos. E a gente não pode julgar, porque essa o que é? Isso é uma bobagem, isso é um frufru que está fazendo, né? Um piti que está dando, a gente não sabe, porque a gente não tem como medir a dor de ninguém. Até mesmo em situações idênticas, cada um tem o seu limite, o seu limiar
para aquela dor, por causa das suas questões, da sua história como espírito, e a gente não sabe, não pode dizer assim, isso aí, né, é que nem vai fazer um exame, tem alguma coisa, isso aí a gente ouve muito essas histórias, né? Aí vai lá, tá lá o neurologista, aí tá com pedra, né? Aí diz assim, nossa, a minha pedra tinha 3 centímetros. Ih, só isso? A minha tinha 5. Não pude. Aí começa, né, a disputar como se isso fosse um campeonato. De ver quem é que está sofrendo mais, quem é que está mais doente. Quer dizer, as pessoas às vezes perdem a noção da realidade de que isso não é o ideal, isso não é o normal, né, da gente viver. O ideal, o normal é a gente ter o quê? Bem-estar, saúde física, saúde mental principalmente, que é o que está agora, né, faltando muito, está deixando a desejar, principalmente depois da pandemia, que as pessoas ficaram aqueles 3 anos paradinhas, se isolaram, muitas não conseguiram voltar. A gente está vendo aí pela casa espírita, né? O esvaziamento que aconteceu, às vezes nem online, porque as pessoas não se sentem em condições de estar ouvindo, né? Vocês aí trabalhando numa casa assim, plena comunidade, vê como é que são difíceis, né, as coisas, né? Às vezes não pode trabalhar sábado, né, nesses episódios que aconteceram tristes, né? Você ficar dentro de um lugar porque perigoso sair naquele momento lá, né, e não ser uma bala, né, se desviar, claro que a gente sabe que ninguém desencarna de véspera nem fora da hora, a não ser que seja através, né, de tirar a própria vida, mas a gente não pode deixar tudo a cargo dos espíritos, não é? Tomarem como uma vez, eu numa casa espírita, eu estava chegando assim, eu falei assim, pensei que eu não fosse conseguir entrar porque eu estava, a tranca do carro não estava me ajudando, não estava funcionando. Aí uma pessoa da casa falou assim, Mar, os espíritos tomam conta. Aí eu falei assim, mas eu acho que eles não são flanelinha, não. Eu falei, até a pessoa ficou meio aborrecida, mas não é o caso. Eu não tenho que fazer a minha parte? Os espíritos tomam conta, eu deixo o carro todo aberto, com a chave na ignição, né? Deixo lá e sou descuidada. Não, qual é a parte de quem está encarnado? Fazer as coisas da Terra. Administrar as coisas que estão aqui na Terra. Então a gente não vai poder subestimar, porque a gente também não é espírito de luz, não somos espíritos puros, temos as nossas questões, somos espíritos imperfeitos, e aí nós não vamos permitir, porque acontece alguma coisa e a gente chega lá do outro lado da vida ainda como um suicídio indireto porque foi negligente. Porque você não precisava passar por isso, mas olha só o que aconteceu. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Então ser feliz aqui na Terra está parecendo uma coisa muito distante da realidade humana, né? Principalmente daqui do Rio de Janeiro atualmente, né? Eu fico pensando assim, eu disse, meu Deus do céu, não pensei que eu fosse viver para assistir tanta coisa que a gente está assistindo, as coisas no mundo, né? As guerras mesmo, mas nós estamos vivendo uma guerra civil aqui, é uma guerra, que você não pode sair, né? Você vê uma hora destrói, né? Fogo em ônibus, destruição aqui, destruição ali, muitas crianças, né, assim desencarnando, né, muitos jovens e tudo. Então isso é uma guerra. Uma hora você, assim, essa questão da luz, né, roubo de cabos, né, aqui agora eu tô com um gerador bem aqui na porta do meu prédio para segurar um pouco. Parece que o sistema que abastece a luz foi ali no Andaraí e foi que houve um roubo muito grande e eles estão consertando. E aqui a luz estava caindo toda hora. Quinta-feira passada, até eu no grupo de ESG lá do centro, eu falei assim, gente, olha aqui, não liguem para mim não, mas eu estou no escuro, não vou poder acompanhar a leitura, porque eu não estou vendo, não, eu estou sem luz, mas eu posso ouvir.
o celular estava com carga, então deu para participar. Mas fiquei sem luz, mesmo colocando. Parece que agora deu uma estabilidade. Até eu vi, se acontecer aqui alguma coisa, vocês vão ficar escutando a minha voz, que eu já fico preocupada que aconteçam. Mas então é esse o momento. Aí a pessoa vai perguntar assim: como é que pode alguém ser feliz num ambiente desse que nós estamos vivendo? E ouvindo as coisas de fora do Brasil que estão também acontecendo. Como pode ser feliz? Então, a felicidade absoluta, completa, é impossível. Claro que é, porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. E isso, como é que se diz assim? Diz a condição, né, o nível que ela está. Então, quem está aqui, e o Livro dos Espíritos também, né, não sei se é a questão 132, agora não me recordo, mas o que ele diz é o seguinte, que a Terra é um lugar de espíritos rebeldes. Então ele não extinguiu. Então eu digo assim, eu sou um espírito rebelde. Todos nós aqui ainda somos espíritos rebeldes. Se a gente não fosse, a gente não estava mais aqui, né? Ou então estava trabalhando em benefício dos que estão aqui. Mas nós ainda somos, que a gente sabe que a gente comete. Eu estou falando por mim algumas rebeldias, né? A gente sabia que não deveria fazer isso, falar isso, fazer assim, mas a gente ainda faz. Como se quisesse testar as leis, né, que são de Deus, que são imutáveis. Então não será possível. Porém, dependendo da nossa ação, das nossas atitudes, nós podemos ter sim uma felicidade relativa. Porque depende também do que a gente tem como conceito de felicidade. A felicidade é o quê? É ter o carro mais caro do que está saindo agora? Às vezes o meu tá bonzinho, nem preciso, mas saiu um novo, aí eu tenho que ter aquele também. Aquele, né? Olha só. Aí esse tem mais um detalhe que o meu não tem. Aí eu quero ter. Eu me lembro na época das televisões, quando começaram a sair, as Smart TV, né? Primeiro saiu, era uma assim, pequena assim, 30, 32, 32, até que surgiu uma, eu me lembro que anunciou de 85 polegadas. Eu digo, Jesus, que tamanho de televisão! 85, agora a gente já não estranha, né? Mas quando saiu assim, né? Perto das nossas televisões pequenininhas, que tinham válvula, né? Assim cabia numa mesinha pequena, uma televisão dessa assim, tela plana, de 85 polegadas, é um absurdo de grande. E às vezes a pessoa não tem nem espaço, tem uma sala pequena e fica quase grudada, né? O sofá com a tela e se endivida, mas queria ter. Assim é como o carro, como as coisas todas, que a pessoa vai se endividando, porque ela não se conforma. Não consegue ser feliz se não tiver. Ou seja, ela troca o ser pelo ter. Para eu ser feliz, eu preciso ter. Quando não é assim, para a gente ser feliz, a gente precisa ser. Ser o quê? Uma pessoa do bem, uma pessoa com pensamentos positivos e bons, uma pessoa que ora, uma pessoa que procura ajudar. Se não pode ajudar diretamente, mas tem compaixão pela dor do outro, pensando que hoje é aquela pessoa que está passando por aquilo, mas poderia ser eu, ou amanhã poderia ser. Que a gente não sabe o que vai acontecer. Então é uma coisa que a gente tem que pensar. O que a gente pensa da felicidade? Os espíritos dizem aqui que ele pensando, Kardec pergunta, se o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Ele está perguntando, considere-se isso. Mas, enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa?
E os Espíritos respondem o quê? Que o homem é sempre o agente da sua própria vida, da sua felicidade, ou seja, das escolhas que faz. Eu sempre digo isso para os meus netos, principalmente para a minha neta Laurinha, que diz assim, minha filha, toda escolha, tudo que a gente faz tem uma consequência. E vai ser uma consequência boa ou ruim, dependendo do que a gente fizer. Então, se está passando por isso, por quê? Não pensou, fez alguma coisa errada. Então, é essa assim. Então, o homem eles falam até a palavra, o artífice da sua própria vida, da sua condição. Então, ou seja, a gente não pode ficar reclamando, porque Deus, a gente sabe que Deus não castiga, também não pune, mas o que a gente passa são o quê? Consequências, lei de ação e reação. Eu faço, é o efeito bumerangue, né? Eu jogo o bumerangue e ele o quê? Volta para mim. De uma maneira assim, pela lei, né, da física e tudo, né, a maneira, ele vai voltar ali. Então, se eu jogo uma coisa para o alto, ela vai cair, ela vem para baixo, e pode ser o quê? E quem está embaixo sou eu que estou ali e vou receber aquilo que eu joguei. Às vezes a gente quer jogar no outro, mas o que acontece? Volta para nós mesmos. Então, essa condição, a gente tem que pensar nisso. O que a gente quer para nós? Que felicidade é essa? E temos que pensar que a felicidade de acordo com as nossas condições. Nós estou falando como espíritas, né, que a gente tem um conhecimento. De acordo com essa nossa condição aqui, eu penso assim por mim, assim, poderia ser muito pior do que eu estou passando. Tenho muita misericórdia divina, muita proteção, meu Deus. Como é que às vezes eu rebelar, a palavra é essa, rebelar, porque quando a gente não cumpre com as coisas que a gente sabe, a gente está se rebelando. A gente está indo contra Deus, né? Contra a lei. Está indo contra Deus, embora não seja blasfemando nem nada, mas a gente está o quê? Punindo a nós mesmos porque nós estamos falhando nessa lei. Então a gente tem que começar a modificar a nossa condição. Aí a gente tem tantas questões que a gente precisa ainda aprender, estudar, de acordo com isso que a doutrina espírita oferece. A gente não sabe tudo, às vezes a pessoa não quer estudar. Isso eu já sei. Já sabe o quê? Às vezes a gente bota assim, quantos temas lá para palestra, os demais a gente vai repetir lá, porque eu vou lá no caderno que tem, foi um tema lá de 2018, alguém assim, isso já foi feito. Eu digo, gente, foi há 7 anos, alguém vai lembrar? Faz uma enquete. Pergunta. A gente às vezes não lembra, né? Qual é o assunto. Por quê? Porque a gente tem o quê? Uma desatenção, uma falta às vezes de interesse, porque não continua estudando, não continua revendo, né? Aquele tema que foi dito numa palestra, alguma coisa, de repente, hoje não posso mais, já estou cansado, mas amanhã eu vou pegar e vou ler, né? Que está aqui, né? A 4ª parte do Livro dos Espíritos, capítulo 1, penas e gozos terrenos, é logo o início, felicidade e infelicidade relativa. Então, para a gente poder estudar um pouco mais, mas a gente não faz isso. Né? A gente vai lá, assiste a palestra, senta e acha que se dá por satisfeito, mas não é. Então a gente precisa investir mais na nossa libertação, porque Deus e os Espíritos nos dão livramentos que às vezes a gente nem percebe que teve. E não é pelo acréscimo de misericórdia, não é por mérito. Eu, pelo menos, penso assim, na maioria das vezes. Tem um mérito, mas também tem muito mais o quê? O acréscimo de misericórdia. Por quê? Porque Deus analisa as qualidades, a quantidade de bem que a gente fez aqui, dentro das nossas possibilidades, o quanto a gente, enquanto estava podendo, nós investimos.
no trabalho, na seriedade, no estudo, na caridade. Então isso conta, e conta muito. Na hora que a gente está passando por um aperto, por um sufoco, por uma dificuldade muito grande, vai ser contado. Porque Deus não é um julgador. Então diz assim, eu não sou Deus, Deus é que julga. Se ele julgasse realmente como um juiz, coitado de nós. Eu fico coitada de mim. Se Deus julgar com esse peso, né, que a gente dá para a justiça, seria muito ruim. Não, mas ele avalia. Ele avalia e vê qual é a nossa condição atual naquele momento. Ele recebe as orações das pessoas que oram por nós, pedindo por aquele, olha, Senhor, por favor, ajuda fulano, ajuda ciclano, para que possa sair. A gente vai orando, e essas preces, essas orações, elas vão se juntando e vão sendo pesadas naquele momento. E tem lá o grupo de espíritos que vai o quê? Analisando. Elas são levadas, né? Ou vai pelo anjo de guarda e depois vai, né, vai aos outros, até chegar em alguém muito mais evoluído que vai pedir. Mas essas preces intercessórias, elas já tiveram uma força positiva muito grande para todos nós. E aí, às vezes, a gente recebe, ganha, e às vezes volta a fazer tudo o que fazia, né? Antigamente, que era de ruim. Perde a saúde, aí, desculpa, porque está comendo muito, teve uma úlcera, aí conseguiu ficar boa da úlcera, assim que acaba o médico dá alta, a gente, cai de boca em tudo que não pode fazer bem. A gente esquece daquele momento, mas na hora que a gente está passando por uma grande necessidade, aí a gente lembra, porque aí é o sofrimento, né? É a dor, é o medo, né, de sair da vida, é uma série de coisas. Então a gente tem que avaliar que a gente pode ser feliz aqui sim, quando a gente, mesmo aqui com tristeza, sim, claro, quem é que não se entristece? A gente lá ficou muito preocupado, né? Estava lá no congresso ouvindo aquilo, aí numa das peças aqui a gente envolveu todos vocês, todos, né? O grupo, a rua, né? O pessoal da igreja, né? Porque saiu tudo assim, a gente ficou bastante triste, preocupado. O que nós vamos fazer aqui? Nós já estamos aqui nesse lugar que estamos orando, vamos orar mais também, né? Por eles, para que possam. E aí depois tudo aí veio, se acalmou. Então a gente fica triste, mas a gente também pode ser feliz. Aí ficamos felizes, cara, tudo deu graças a Deus, já conseguiram ir para casa, conseguiram sair, né? Sem nenhum ferimento, sem nenhuma coisa mais séria. Então isso também dá felicidade. Por quê? Porque a gente sabe que teve a força da oração. Assim como nós, tantas outras pessoas oraram também, estavam. Porque nos grupos que vieram, vinha para a gente assim no contra, todo mundo se uniu em pensamento, em prece, em favor de grupo, até daqueles que a gente conhecia e daqueles que a gente não conhecia, que estavam lá na igreja, de outra religião, pelas criancinhas na rua, soltas, né? Desabaladas com o negócio de doce de Corme Damião, que é uma coisa, né, terrível. Até quando a criança é atropelada, né? Porque ela não vem nada, ela só vem aquele outra pessoa que está lá dando doce, do outro lado da rua. Aí vai, atravessa, né? Desabalada e acaba sendo atropelada. Então, isso entristece, mas a gente não pode se deixar permanecer na tristeza, na melancolia. Por quê? A gente sabe que isso faz parte do nosso processo reeducativo. Isso faz parte das nossas necessidades. Porque, mais uma vez, a gente fala, se eu estou aqui, é porque eu ainda não tenho condições de estar em lugar melhor. Quando a gente sair, quem sabe? Dependendo do tempo, a gente pode voltar no mundo
que já está, que como Bezerra já falou, né, alguns anos atrás, já estamos no mundo de regeneração. Claro que não vai ser de uma noite para o dia, né? Hoje eu deito em provas e expiações, amanhã acordo, já é regeneração. Não, já está acontecendo. Aquelas pessoas que não têm mais condições de reencarnar aqui, aquelas pessoas estão sendo assim avaliadas, outras que estão vindo para ajudar no processo, né, dessa regeneração da humanidade, trazendo os seus conhecimentos para que haja o progresso e que as pessoas possam pensar de uma maneira melhor. Então, é que a gente fique bem atento para isso, e usando para a nossa felicidade, e com isso, claro, para a felicidade dos outros, os pontos básicos para a gente conseguir, que é a oração, a meditação, as leituras edificantes, os pensamentos positivos, o não julgar, mesmo que a gente não goste daquela atitude. Então, lindamente agora, em época de... O ano que vem vai começar de novo. Ai, Jesus, nos ajude. Eu já fico nervosa, pensando em época de eleição, né? Aí começa a brigaria, né? O que gosta falando. Então, que a gente possa orar. Até o Pedro Paulo falou, a gente tem que orar por esses irmãos, porque eles estão no desvio. E pensar, eu não estou mais assim. Ah, eu ainda faço coisas erradas? Faço. Ah, eu ainda tenho desvios? Tenho. Mas já não tenho esses que outros têm. Eu sou capaz de me ter compaixão daquele que está sofrendo, desse irmão que está no Evangelho. Caridade para com os criminosos. Orai pelos inimigos, por aqueles que vos odeiam, que vos odeiam, mas que eu não odeio, que eu possa afastar de mim, né? Como Jesus, afasta de mim esse cálice, o cálice do ódio, o cálice do julgamento, o cálice da impiedade, o cálice da maldade, da crueldade, que eu não use mais desses artifícios, ainda que encarnada, porque isso vai me comprometer muito mais, né? Então, a gente tem que ver essa ideia de felicidade pelas nossas próprias atitudes, e até parar para pensar quando acontece alguma coisa, e deixa a gente ficar perguntando, por que eu? Não é o que muita gente pergunta? Ah, por que aconteceu isso com meu filho? Que as pessoas estão ali na dor, diz assim, não, a gente vai pensar assim, para que, Senhor? O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu aprenda com isso que está acontecendo? Para que eu possa realmente ser mais feliz. Então a gente já está pertinho, aí eu tenho uma coisa aqui que eu acho bastante interessante. Eu tenho passado isso assim para muitas pessoas, porque é como se fosse assim, um remédio, um SOS do Evangelho, sem precisar telefonar, que a gente às vezes não tem. Então é uma lista que diz assim, ó, quando você estiver triste, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, que lá fala, né, da melancolia, né, da tristeza. Quando as pessoas falam de você, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Quando você estiver nervoso, capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Quando você estiver em perigo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Quando você estiver preocupado, capítulo 25, buscai e achareis. Quando sentir Deus distante, capítulo 27, pedi e obtereis. Quando a fé precisar ser ativada, capítulo 19, a fé transporta montanhas. E quando o mundo parecer maior que Deus, o capítulo 4,
ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E não é verdade? Aí diz assim, mas é claro que para gente que, por exemplo, eu estou falando aqui agora, eu posso pegar isso e ir. Claro, se eu estiver completamente sobrecarregada, angustiada, a gente não vai porque não vai entrar, está precisando de uma outra pessoa, né? Do atendimento fraterno, de alguma coisa. Mas enquanto a gente estiver assim, um pouco lúcida, digamos, nesse momento, que eu possa fazer uso disso. Estou sentindo que eu estou perturbada, estou sentindo que eu vou cair, estou sentindo que eu estou com medo, estou sentindo que eu estou angustiada, estou sentindo que eu vou falir, estou sentindo que eu vou falar de volta. Ouvir, tipo aquele, né? Bateu, levou, né? Estou sentindo isso, correndo lá, SOS Evangelho. Abrir uma mensagem, tem, não dá para ler muito grande, tem livros curtinhos, o André Trigueiro, lançou um agora bem pequenininho, tipo Minuto de Sabedoria, com coisas bem curtinhas, quer dizer, naquele momento ali, mas que são aquilo que basta. Tem um Minuto de Sabedoria, tem os livrinhos menores que a gente vai lá e lê e diz assim, Jesus, deixa eu engolir essa pílula, deixa que esse remédio me ajude, que esse remédio me ajude a não fazer o que eu estou pensando, afasta de mim esse pensamento. E claro que a coisa vai funcionar, porque a gente vai sintonizar com o bem. E o bem vai trazer o quê? Uma sensação de felicidade. Porque na realidade, mesmo se a gente está feliz, essa felicidade ela não pode ser plena e não vai ser permanente. André Luiz tem um pensamento que diz assim, após um problema, esperar outros. Aí diz assim, mas que coisa, né? Olha, é uma praga, não é a realidade, gente. O que a gente conseguiu consertar um, daqui a pouco, né? Tem outro. E a gente tem que se fortalecer. A gente tem que estar bem para continuar assim o quê? Tirando as pedras, os obstáculos do nosso caminho. Senão a gente não consegue caminhar e não consegue fazer nada que seja bom. E aqui, para fechar, para a gente lembrar, a frase de Jesus, que diz, está lá em João, capítulo 10, e versículos 9 e 10. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagens. Quer dizer, ele diz, poderá entrar e sair. Você não fica preso, você não fica acorrentado, você tem o quê? Liberdade, livre acesso. Porque eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa vida em abundância é a felicidade que a gente pode ter. É a certeza de que a gente não está sozinho. É a certeza que naquele momento, mesmo que a gente tenha esquecido de orar, não esteja, tem alguém ali que vai nos trazer um abraço, vai nos aconchegar, vai nos trazer uma intuição, uma ideia para que a gente possa buscar a solução, porque eles não dão a solução, mas eles amparam, eles ajudam, eles acompanham. Então, quando a gente não espera, aí eles estão. Quando a gente pensa que a gente está sozinho em casa, não fazendo assim, aí tem alguém a cuidar de nós e a fazer com que a gente possa buscar essa felicidade que a gente tanto almeja e que a gente precisa, né, ter, né? Então, nesse encerramento de setembro, a gente pede muito por aquelas pessoas que estão nesse momento em aflição, em angústia, em desespero, na porta de cometer um desatino, pelas suas fragilidades, né? Pelos seus medos, pela sua solidão, pela falta de, talvez, de compreensão das pessoas que têm à volta, se sentindo sem saída, que realmente possam abrir aquela porta e vislumbrar aquela luz, que aquela luz é Jesus, que está enviando aquele anjo protetor. Olha, sob
hoje aí, coisa que essa semana é a semana dos anjos, dos arcanjos. E os arcanjos têm uma função muito importante, né? Na ajuda com Jesus, né? Assessorando o planeta Terra. Eles têm aquela força de luz. Você vê que o anjo Gabriel é que veio, anunciou para Zacarias, né, que ele ia ser pai, o pai de João, e anunciou para Maria, né, que ela ia ser mãe, e daí o nome de Jesus. Então, que a gente possa viver assim, envolvida por esses arcanjos, esses espíritos de luz, e não esmorecer, não esmorecer. Na hora que a gente estiver baqueando, se a gente não conseguir sozinha fazer, que a gente peça ajuda naquele momento. Peça ajuda a um amigo, peça ajuda através da oração, mas peça ajuda também direta, material, para um amigo querido, para um coração que vai se pelo menos não vai poder nos dar solução, ele vai poder o quê? Nos ouvir e acolher. Muito obrigada, meus amigos, pela atenção e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Oi, Mar, obrigado aí pelas suas palavras. Sim, eu estava aqui pensando, né? Nós temos uma grande felicidade na vida, né? De acreditar, né? De ter essa doutrina espírita conosco. Se tem uma felicidade na vida, é essa. Exato. A gente fica pensando, meu Deus, se a gente não tivesse, se a gente não acreditasse na prece, como nós acreditamos, e essa também, essa felicidade de ter essa rede de amizades, de pessoas como vocês. Não, vamos orar por eles. Então, qualquer coisinha, vamos orar. Tem uma pessoa que está doente, vamos orar. Isso é uma força maravilhosa. Nós sabemos o poder da oração. Com certeza. Nós temos uma felicidade na vida, foi ter essa doutrina na nossa vida, foi ter feito essa escolha. Nós estamos aqui, né, às 8 horas da noite, aqui numa segunda-feira, às vezes cansados, né, do nosso trabalho, mas estamos aqui nesse aprendizado, né? Então, eu acho assim que, meu Deus, acima de todos os problemas, paira essa felicidade de ter essa doutrina que eu vou correr, eu vou buscar a ajuda do Pai, sei que não estou sozinha, não é? Isso daí, gente, é uma bênção impressionante, Que né, a gente Mar? implorou, né? A gente estava cansado de sofrer, de errar. Aí É, pedimos, Jesus, me ajuda. Aí, então vai ser espírito, para ver se melhor. porque na hora que a gente está naquela dificuldade, aí eu me apego a pessoa que um dia estava passando um período meio caidinha, vamos dizer assim, e aí eu tive que fazer um estudo sobre Deus lá para o Ibirajara. E aí eu peguei a Gênese e li algumas coisas de Deus. Gente, eu disse assim, meu Deus, parecia que eu nunca tinha ouvido falar de Deus. Caiu Uhum. aquela coisa de Deus. Deus, ele está sempre. Aí diz assim: Deus está sempre ao seu lado. Todo o seu pensamento é como um sino que vibra, vai vibrando, chegando a Deus. Ele sabe de tudo de você. Olha, fui falando. Eu cheguei na janela, estava aquele. Eu moro no 18º andar. Eu vi aquele céu azul. Gente, eu fiquei tão próxima a Deus, tão próximo, sabe? Eu senti assim, Deus tão próximo a mim. E aí eu pensei assim, como a gente precisa ler, a gente precisa estudar. E hoje eu estou estudando por uma palestra que é aquele causas e conhecimento da lei natural, né? Que ali também fala muito de Deus. E fala isso. Tem um espírito da codificação nesse capítulo que fala vocês têm tanto material que nós trouxemos agora com o Espiritismo. Vocês têm que ler, que o conhecimento que traz ali vai trazer a felicidade, vai aproximar vocês a Deus. Está escrito lá. Vai Na... libertar, né? Vai libertar o conhecimento. Exatamente. Então é isso. Bom, eu não vou ficar falando, eu vou passar para o Augusto. Uhum. Fala, Sim. Augusto.
Mas tudo que a Aimar colocou de uma maneira assim tão natural, então assim que nos aconchega, é um resumo do pensamento, porque na realidade a felicidade é uma construção. Da mesma maneira que a gente trabalha o processo educativo, nós temos que nos educar para sermos felizes. Ela será relativa porque a felicidade plena é uma condição moral, espiritual, é uma condição da perfectibilidade, inspirado na perfeição única que é de Deus, né? Nós somos perfectíveis, vamos nos aproximar como Jesus, mas a perfeição está em Deus, porque ele é incriado, né? Nós temos um pedacinho dele, espiritualmente falando, em cada um de nós. Então, quando o Jesus nos coloca somos deuses, é no aspecto da hereditariedade espiritual. Então, nós precisamos nos educar. E essa educação, ela é continuada em cada oportunidade reencarnacionista, né? No aspecto, cada reencarnação é uma continuidade da vida que foi iniciada lá simples e ignorante. É uma continuidade, não é, comecei agora, não. Você continua na trajetória agora com uma nova oportunidade. Então, o Espiritismo veio nos trazer a lucidez da felicidade, porque o sofrimento, quando compreendido, é o início da felicidade. Porque se nós compreendemos o porquê do sofrimento, para que esse sofrimento, nós vamos nos enquadrar perfeitamente na causa maior. E a partir daí nós vamos buscar o tratamento que vai nos tornar com a consciência mais livre. Felicidade é um estado de consciência. Não é Deus que me deu a felicidade. Ele me deu a oportunidade de ser feliz com Conquistar. todo o amparo, anjos da guarda, os espíritos protetores, e com a possibilidade do estudo reflexivo, da meditação e da atitude, porque eu posso estudar, eu posso falar, mas se eu não tiver vontade, vai ficar na teoria. E eu vou continuar achando que, né, eu sou o rei da cocada preta, como diz, né? E na realidade uma existência vazia. Então a existência vazia da consciência, quando eu estiver triste, vamos ver o que me provocou a tristeza. E eu vou ver que fui eu mesmo. Ah, fulano me traiu, fulano mentiu. Eu criei condições para isso. Eu fiz com que isso acontecesse comigo. Não vamos responsabilizar ninguém, não. Vamos orar e vigiar. O vigiar não é ter medo do ladrão, não. O vigiar é compreender exatamente aonde está a nossa responsabilidade. Eu não uso palavra culpa, eu não uso palavra mérito. Eu faço assim. Eu sou responsável. As dificuldades, não gosto de dizer que são problemas. As dificuldades são soluções. Eu estava na academia conversando com o professor, até um professor federal de estatística. Quando alguém falou em problema, eu falei, mas problema é coisa de matemática. Eu acho que você tem dificuldade. Ele adorou, ele me abraçou e falou, olha, eu sou professor de física. Agora eu vou usar isso nas minhas aulas, porque problema a gente resolve com equações. Agora, Isso. dificuldades passa pela moral. Então, que as nossas dificuldades estejam atreladas ao respeito à vida, ao amor de Deus em nós, a Jesus, nosso mestre e irmão maior, e a cada um de vocês. Porque cada um de nós tem algo de Deus dentro de si. Então vamos realmente observar isso nas pessoas. Chega de julgar. Chega de. A gente até julga. Agora, condenar que é terrível. A gente vive condenando, né? Às vezes É. você é surpreendido desejando a morte de um genocida, mas a gente deseja a morte como vingança, porque a gente sabe que a morte não existe. Mas obrigado, querida. Muito Ah, obrigado. eu que agradeço. Muito bom, Augusto, ouvir você. Ângela, quer falar uma coisinha? Eu gostei muito do estudo da Imar, mas o que me chamou a atenção foi essa receita do Evangelho, que eu não conhecia, Imar. Eu Ah, gostei muito desse, a cada coisa,
um capítulo. Achei Isso. bem interessante porque o Evangelho todo já é um benefício enorme. Uhum. Agora, você direcionar uma situação para um determinado capítulo é realmente o remédio certo, né? Certo, é isso Obrigada, mesmo. viu, Tá. querida? Muito obrigada. Tá, vamos lá, né, Ana? Ah, você tentou. Nossa. Oi, eu? É, Dá boa noite para a Aimar, que eu cheguei atrasada. Eu cheguei do trabalho nesse minuto, mas deu tempo de ver o finalzinho e de refletir, né? Que a felicidade e a alegria é um estado meio que de espírito, né? A tristeza e a melancolia, essas coisas também. Então, o que a gente tem que chegar é num ponto de equilíbrio entre esses dois. Nada pode ser, não existe aquela felicidade excessiva, efusiva que a gente tem o tempo todo. E também não existe aquela tristeza o tempo todo. Por quê? Porque a gente já tem um arsenal de literatura, de conhecimento, que a gente sabe muito bem onde que a gente tem que pisar, né? E quando a gente vê que a gente está triste, você está triste assim, um mês triste, no mês seguinte você está triste, você já vai tomar as suas providências, né? A gente já toma as nossas providências, isso não é normal. Mas é muito bom a gente fazer essa comparação. Mas o mais importante é, tanto na tristeza quanto na alegria, a gente ter a gratidão. Porque mesmo na tristeza, a gente não está desamparado, a providência divina está sempre do nosso lado. E na alegria também, né? Então, a gente, o tempo todo, a gente tendo uma gratidão por estar viva, por viver, por estar na doutrina, por estar podendo fazer algum trabalhinho pequenininho bem, isso já é um benefício e tanto, né? E uma alegria de tanto. Mesmo correndo o risco que a gente correu ontem, mas vale a pena. Estamos vivos aqui, felizes e saudáveis. Obrigada, Aimar. eu vou pedir então a Pedro Eu que Acho que Paulo. é agradeço aí mais. o carinho de vocês. Obrigada. Eu vou pedir a Pedro Paulo para fazer os comentários, a nossa prece final, e quero agradecer a todos que oraram por nós, não é? É sempre assim, né? Quando a gente tem algum companheiro, algum amigo em dificuldade, todo mundo se reúne e vai orar. Como a gente se sente feliz de saber que tem gente que ora por nós, né? Isso é uma preciosidade muito grande, é uma grande felicidade. Então, vou pedir a Pedro Paulo para fazer essa prece final e quero convidar vocês, então, para a semana que vem, a Vivian Machado, né, nossa amiguinha, lá do Seara de Amor e Luz, que vai falar sobre aquela página que a gente não cansa de ouvir, né? A afabilidade e a doçura. Então, semana que vem a Vivian vai estar aqui conosco, e aí eu peço, então, a Pedro Paulo para fazer a nossa prece final. E eu queria agradecer a Imar, né, por ter aceito o convite, dessa lembrança para todos nós, que tudo que você falou, toda hora, mas como vou falar, às vezes a gente não se Irmãozinho, ele está e picando o seu som. o meu sonho é esse problema. Eu vou ver se de longe. Melhorou? Melhorou. Acho que Melhorou. Bom, gratidão a Imar. E agora que eu descobri porque eu e a Thelma e a Ivone ficamos muito tranquilos lá no centro. Até eu já estava pensando em dormir lá no centro. Caso o tiroteio continuasse, a gente ia dormir lá no centro. Mas ficamos muito tranquilos e confiantes. Oi, Mar, você lembrou uma coisa muito importante que eu vou esquecer, sobre a porta. Jesus é a porta. Eu sou a porta. Agora, eu achava que a gente entrava e não podia sair, né? Mas a gente pode sair, né? Como você leu aí na citação bíblica. E só deixa
eu lembrar que ele também afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Kardec perguntou qual tipo que Deus nos enviou para ser modelo e guia para todos nós. Pergunta 625. Resposta é a menor do livro do Espírito de Jesus. Então, possamos colocar em nós essa presença divina que nosso Jesus, entendeu? E eu gosto de pedir a vocês que a gente fale não só o Morro do Andaraí, comunidade, mas todas as comunidades das grandes cidades e médias cidades do Brasil. Todas elas passam por esse processo, que é o movimento da droga. Destruindo lares, defendidas, muitas achando que esses irmãos só são tocados pelos mensageiros de Jesus. Sabemos que é um trabalho difícil, mas vamos lá. E ter eles como fingidos que um dia estarão nas fileiras dos espíritos. Isso é que nós pedimos fundo às ações. Agradecemos a oportunidade de 30 minutos estarmos aqui reunidos. São poucos, mas temos certeza e insistimos na questão da Saquinha 48, entendeu? Também bem dessa que Jesus prometeu, a mulher sabia. Então, vive-se ao Evangelho, vamos de oração, pacientes, tolerantes, compreensivos, hoje, e que Jesus possa estar nos nossos lares. Que assim seja. Que a Jurema possa terminar o nosso estudo da hoje. Que assim seja. Jurema, Então, meus amigos, estamos aqui pode terminar. agradecendo a vocês, agradecendo a Paulo, agradecendo a Mara, a todos vocês por estarem aqui, porque nós estamos juntos, isso não é nada pouco, tá? Esses nossos encontros não é nada pouco para nós. Então, até a próxima semana, uma semana de muita paz, né? Para Paz, todos, gente. Boa noite. Tchau, boa muita Boa noite. noite, gente. Boa Boa noite. noite para você. Muito obrigada por tudo. Tchau. Tudo de bom, tá? Boa Tchau. Boa noite para vocês, gente. Boa noite. Fiquem com Boa Deus. noite. Boa Boa noite. noite a todos. Tchau, Eleonora. Tchau, todo mundo. Tchau, Alô. Tchauzinho, Jurema. Angela Garcia. Tchau, Tchau, pessoal. tchau, boa noite. Fica com Deus. Tá bom. Tchau. Amém. Paz. Tchau. Lindos. Tá bom. Tchau, pessoal.